Olá, o giro de notícias do canal Arena Palestra está no ar. Bom, você vai estar me vendo domingo de manhã e eu tinha ensaiado algumas coisas para a gente conversar nesse giro de notícias, como, por exemplo, enaltecer o bom futebol apresentado pelo time do Palmeiras na quinta-feira, no jogo contra o Vasco pelo Brasileirão. Queria falar muito sobre a despedida do Luan, né, o nosso zagueiro que deixou o time do Palmeiras para ir jogar no México. Temos também a saída oficializada do Luiz Guilherme, que está indo para a Inglaterra, mas ontem à noite, finalzinho da tarde, começo da noite, estava eu ali assistindo a Eurocopa e abrindo ali os grupos de futebol, abrindo o Instagram, vi a notícia de que Dudu era o novo jogador do Cruzeiro. E aí, gente, a sensação é logo imaginar que é uma fake news, né? Óbvio, porque impossível acreditar numa notícia dessas. Mas, lógico que hoje você vai estar me vendo aqui de manhã e muita coisa pode ter acontecido mais para o final da noite ou pela manhã do domingo, e depois a gente volta a falar mais sobre isso. Mas a informação do momento é essa, inclusive depois eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, né? Onde diz que o Cruzeiro ofereceu um contrato de 4 anos e 300 mil a mais de salário. Lembrando que o Dudu é o maior salário do time do Palmeiras e está jogando no Verdão há 9 anos. E a gente começa a montar um quebra-cabeça, lembrando que no jogo da quinta-feira existia toda uma expectativa de que o Dudu fosse jogar, lembrando que o Dudu ficou afastado desde agosto de 2023, curiosamente ele se machucou também num jogo contra o Vasco, teve uma lesão importantíssima no joelho, e foi relacionado para esse jogo da quinta-feira. Então, o torcedor que foi para o Allianz Parque, encheu ali o estádio, queria muito ver a participação do Dudu. É óbvio que ninguém esperava que o Abel fosse colocá-lo como titular. Mas ali no finalzinho do segundo tempo, havia toda uma expectativa de que ele pudesse jogar. E aí, na verdade, o Abel acabou colocando uns jogadores, enfim, fez umas substituições, entre eles o Caio Paulista, que a torcida torce o nariz e com razão, mas o Dudu não jogou. E aí muito se falou depois sobre isso, e o Abel acabou mencionando que o atleta disse que não estava 100% com confiança, que preferia ficar no banco e que foi mesmo para o jogo só para fazer ali uma companhia para os seus colegas de trabalho. Estranho, né? Bem estranho quando a gente para pensar hoje, assim. Mas a verdade é essa, gente. Precisamos entender o que aconteceu. As mídias palmeirenses todas, né, tentando buscar aí notícias, tentando buscar uma explicação. Mas a verdade é que a gente precisa entender da diretoria, a gente precisaria entender do jogador o que ocorreu. Foi dinheiro? Foi o Palmeiras entendendo que o jogador teve ali uma lesão importante e que talvez não vai render mais como rendia, lembrando que o Dudu está com 32 anos. Foi por conta da chegada do Felipe Anderson? Foi porque o Palmeiras está aí quase fechando com o Maurício do Internacional? Ele perguntas, né? Mas até o momento nenhuma resposta. Então, vamos aguardar aí. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente ler justamente a notícia, tá? A fonte aqui é o GE, a Globo. Então, a gente pode até ler juntos aqui, ó. Cruzeiro anuncia acordo com o Palmeiras. Cruzeiro anuncia acordo com o Dudu, atacante do Palmeiras, né? Cruzeiro anunciou que tem acordo para a contratação do atacante Dudu do Palmeiras. De acordo com o clube, o jogador de 32 anos chega de forma definitiva e é aguardado em Belo Horizonte na próxima semana para passar por exames médicos. O jogador se prepara para a segunda passagem no time celeste, né? Ele que foi revelado pelo Cruzeiro. E, enfim, tá aqui já a foto, né? O Bom Filho a casa torna, enfim, o post aí do Cruzeiro.
E aqui dizendo que o jogador estava fora dos gramados devido ao rompimento do ligamento do joelho direito em agosto do ano passado. Foi aquilo que eu falei, ele estava se tratando e aí existia toda uma expectativa, né, para a volta do Dudu. Inclusive, como isso não ocorreu no jogo contra o Vasco, possivelmente aguardávamos a volta do Dudu para esse jogo contra o Atlético Mineiro na segunda-feira. Mas é isso, gente. Pegou todo mundo de surpresa e vamos aguardar aí quem é que vai se manifestar primeiro. Se a diretoria ou se o próprio jogador. Bom, como a gente está fazendo aqui o giro de notícias, vamos emendar na saída do Luan. O Luan que recebeu uma proposta para jogar num time do México. E, particularmente, eu acho que ele fez bem em aceitar. Acho que o Palmeiras fez bem em negociar o atleta. No jogo de quinta-feira mesmo, com a ausência do Gomes, que está servindo a seleção paraguaia na Copa América, o Abel acabou escalando o Murilo e o Naves, né? Naves, que é um garoto promissor da base e que joga muito bem, nunca decepciona quando entra. Então, que o Luan seja muito feliz, todo palmeirense aí, apesar de que o Luan tem a fama ali de ser um jogador azarado e tal, mas eu particularmente acho o Luan, não é um primor de jogador, né, mas é um cara que sempre respeitou a camisa do Palmeiras e que muitas vezes, né, foi xingado, foi criticado, mas nunca se envolveu em polêmica, nunca torceu o nariz por ficar no banco. Muito pelo contrário, todo mundo sabe que naquele episódio, né, na final do Mundial ali, naquele lance contra o Chelsea nos últimos minutos, ele acabou precisando de tratamento psicológico, porque ficou bem mal com toda a pressão que sofreu. Mas, enfim, ergueu a cabeça e posso dizer para vocês que, para mim, ele deveria ter sido até o zagueiro titular na final do Campeonato Paulista, onde o Palmeiras foi campeão. Mas é isso, boa sorte para o Luan, a gente agradece muito por tudo que ele fez pelo Palmeiras e principalmente por todo o respeito que ele teve com a nossa camisa. Outro jogador que está saindo, já foi anunciado no West Ham, é o Luiz Guilherme, então a venda concretizada, o jogador já foi para lá, já foi fazer os exames, e o sentimento que fica é que poderia ter sido muito mais utilizado pelo Abel Ferreira e não foi. Então, toda sorte também para o Luiz Guilherme. E falando ainda sobre idas e vindas dos jogadores, tem essa notícia de que o Palmeiras está quase contratando o Maurício do Internacional. Parece que estão faltando ainda alguns acordos, mas isso deve ser anunciado aí nos próximos dias. Eu, particularmente, só anuncio e só falo depois que o Palmeiras oficialmente se pronuncia lá nas suas páginas oficiais, seja Instagram ou no próprio site. Temos também o interesse do Palmeiras no Giai, que é aquele lateral direito do São Lourenço. Muitas mídias palestrinas já anunciaram o jogador no decorrer dessa semana que passou, mas ainda oficialmente não tem nada certo, tá, gente? Mas é interessante porque a gente sabe que é um jogador novo. Para quem conseguiu acompanhar aí Libertadores, ele joga pelo São Lourenço, então é um jogador que poderia vir nos ajudar na lateral direita, uma vez que a gente sabe que o Marcos Rocha possivelmente não renovará mais o contrato para a próxima temporada. E falando um pouquinho agora sobre o jogo de quinta-feira, o Palmeiras ficou parado por 10 dias e jogou muito bem, esse retorno fez bem ao Palmeiras, assim, um jogo onde o time do Palmeiras buscou o tempo todo estar no ataque, criar jogadas, e o destaque, lógico, foi o Estevão que deu passe para os 2 primeiros gols, né, os 2 primeiros e únicos gols do Palmeiras. Lógico que o Zé Rafael fez um gol, por isso que eu pensei em 3. Então ele deu ali assistência primeiro para o gol do Piquerez, que bateu de perna direita, nem é tão boa, mas fez um gol muito bonito, e o segundo gol do Rony, que estava bem posicionado e acabou fazendo o gol. O que eu acho aqui é que o Estevão realmente agora vai ter todas as atenções concentradas em cima dele, e a gente espera que ele possa corresponder com toda essa pressão que vai receber, uma vez que não temos mais o Luiz Guilherme, não temos mais o Endrick,
que eram as promessas ali, né, os garotos, então o Estevão vai ficar com essa responsabilidade. Rafael Veiga se apresentou muito bem no jogo, principalmente no primeiro tempo, chegou a bater até de fora da área, na cobrança dos escanteios estava muito mais, parece que concentrado, muito mais afim de jogo. Destaque também ficou para o Piquerez, que além de fazer o gol, estava muito bem ali no ataque e também quando voltava para defender, ajudou bastante o time do Palmeiras. E na zaga, como eu falei, na ausência do Gustavo Gomes, o Abel colocou o Naves, que junto com o Murilo fizeram um jogo bem consistente. Na lateral direita, Abel ainda veio com o Marcos Rocha, né? Então, eu não vou comentar muito sobre isso, porque todo mundo já sabe minha opinião aqui sobre o Mike no banco. Mas tem todo aí também um burburinho de que, assim como o Flaco Lopes, o Mike tá sentindo, não tá muito bem. A gente não entende. Se o cara não tá muito bem, não deveria ficar no banco, né, gente? Mas, enfim, o Flaco Lopes, que inclusive também estava no banco, acabou entrando ali no finalzinho. No mais, o meio-campo do Palmeiras veio com Aníbal Moreno, Zé Rafael, e lembrando que o Richard Rios é o outro ausente nesse time do Palmeiras, porque está servindo a seleção colombiana. Bom, expectativas agora para o jogo da segunda-feira. O Palmeiras vai pegar o Atlético Mineiro em Atlético pela 9ª rodada do Brasileirão. Atlético Mineiro que está ali, né, nas cabeças também, tá lutando ali para ficar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Não vai ser um jogo fácil, aliás, eu acho que vai ser um jogo muito bom. E teremos o pós-jogo, tá, gente? Então aguardo vocês na segunda-feira, logo após o apito final, para vir participar com a gente aqui no YouTube do pós-jogo. Depois a gente vai colocar lá no Instagram, enfim, compartilhar o link. Já aproveita, já faz a sua inscrição aqui no YouTube para você receber as notificações do ao vivo, tá certo? Não esqueça também de deixar o seu like aqui para mim, se você curte o Giro de Notícias, se você gosta dos nossos conteúdos, é sempre muito importante que você deixe o like para o YouTube entender que é um conteúdo bacana e levar a nossa mensagem aqui, né, nossos programas para outros palmeirenses conhecerem o nosso trabalho. Bom, e para encerrar, o Palmeiras que volta a jogar pela Libertadores só em agosto, dia 14 e dia 21, contra o Botafogo. Existe aí toda uma expectativa para ver como que o Palmeiras vai se comportar nessas oitavas de final da Libertadores. Sabemos que não será um jogo fácil também, mas eu acho que vendo esse jogo de quinta-feira, onde o Palmeiras realmente se apresentou né, de uma forma intensa, realmente fazendo as jogadas pelas laterais, um meio-campo que foi bastante criativo ali com o Rafael Veiga, eu acho que dá uma esperança para a gente de que talvez o caminho da Libertadores fique um pouquinho mais tranquilo, porque fácil nunca vai ser. E uma última notícia é que ontem, durante o treino, o Rômulo se lesionou. Então, possivelmente vai ficar aí alguns jogos fora para poder tratar dessa lesão, infelizmente. Então, a gente ainda se preocupa ainda mais com o rendimento do Rafael Veiga, uma vez que agora não temos mais o Luiz Guilherme vendido e agora o Rômulo está lesionado. Então é isso, gente. Obrigada por ter acompanhado aqui o Giro de Notícias. Mais uma vez, acompanhe os nossos conteúdos no Instagram do canal Arena Palestra e se inscreva aqui no YouTube. Espero vocês na segunda-feira, logo após o apito final de Atlético Mineiro e Palmeiras pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, partiu Arena?